Doutor Aniceto, o doutor Gilson diz que os deputados juraram defender a nação e tinham de necessariamente cumprir com pressupostos legais do que estariam lá na Assembleia a fazer para representar de facto o povo. Não se consideraria politicamente a teoria de fogo amigo nesta questão de que há possibilidades de que existam deputados do MPLA que não estejam satisfeitos com o próprio líder, com o próprio grupo parlamentar ou com o procedimento do seu partido na Assembleia Nacional e de uma forma mais extensiva, com a própria governação em si, com possibilidades ou aspirações de votarem a favor da continuidade desse processo? Meu caro, com alguma tristeza que eu vou ouvindo aqui algumas opiniões. Eu vou começar antes com o pensamento do estudiólogo de política, Patrick Charondel, que ele diz: o discurso político é, por excelência, o lugar de um jogo de máscaras. Toda a palavra pronunciada no campo político deve ser tomada ao mesmo tempo pelo que diz e pelo que não diz. Jamais deve ser entendida ao pé da letra, numa transparência ingênua, mas como resultado de uma estratégia cujo enunciado nem sempre é soberano. Está a dizer que o discurso político é completamente ambíguo. Não disse isso, essa é a tua interpretação. Portanto, esse autor traz para mim outra leitura. Vamos ao tema. É com tamanha tristeza que eu assisto aqui esse show de pouca vergonha, em que uma deputada, e sobretudo a deputada Miela Eba, desacredita em dados oficiais de uma instituição autorizada. A UNITA não tem que continuar a fazer isso com a senhora, porque o partido UNITA, quando as organizações internacionais e determinados países reconheceram as eleições de 2022, atiraram-se contra essas instituições. Tudo bem que existe o jogo político, mas é necessário que tenhamos alguma reserva moral. A questão do debate das fontes dos dados, ela não podem, em momento algum, descredibilizar uma estrutura como o Presidente da República. Porque ou nós paramos e passemos a levar os assuntos do país a sério, ou continuaremos a fazer estes teatros em benefício de interesses pessoais ou de grupo. Não é justo, não é verdadeiro. A nossa sociedade hoje chama pelos seus filhos mais capazes e mais dedicados, no sentido de ajudarem a resolução que o país vive, historicamente causados por todos nós, do ponto de vista da história universal, em consequência das grandes potências. Nós fizemos aqui um exercício que falamos da questão da Guerra Fria e hoje vive-se outros contextos. Bom, cada um de nós é livre de fazer a sua análise, né? Dentro daquilo que é a liberdade de pensamento e de expressão. Sobre segundo uma nota legal, vou chegar lá. Vou pedir à Rádio Despertar tem de ter respeito pelos seus convidados, porque não é justo imputarem a nós os vossos atrasos e, consequentemente, uma grelha vasta de temas que põem no programa. Meu caro jornalista, tu tens 4 convidados. Se se lembrou, e a gente faz desculpas, não aceites. Tenha calma, senhor jornalista. Vou pedir meu cara tem um bom profissional. Eu não quero brigar consigo. Eu estou a fazer um exercício de cidadania. Vou pedir ao convidado Aniceto que se atenha, faz favor, ao tema em abordagem. Estou-lhe a pedir que se atenha ao tema em abordagem. A minha questão foi simples. Nós somos pessoas. Se tu não tratas a pessoa pelo que sente e pelo que quer expressar, tu não estás num exercício de liberdade, de democracia. Eu não estou a cortar o seu direito. Se eu fico impedido de esgrimir... Nem estou a pedir. Se eu fico impedido, meu caro, se eu fico impedido de esgrimir o meu pensamento, porque nós temos uma responsabilidade de cá vir e é uma forma de servir. Eu acho que isso por si só deve valer o respeito. Mas pronto, vamos lá ver. Essa intenção, primeiro uma correção, porque tem havido muita questão do campo da semântica e interpretação da língua portuguesa. O final do discurso, e para responder aqui o meu caro o Gilson que saiu, permita-me que eu cite o Presidente da República na mensagem sobre o Estado da Nação. Esta brochura foi-nos oferecida diante do ar. Portanto, ele diz aqui, e eu cito: quaisquer tentativa de alguém fazer um discurso sobre o Estado da Nação será um exercício
ilegítimo de usurpação de competências que a Constituição confere apenas, exclusivamente, ao chefe do Estado, que é uma entidade singular. Limpo, claro e objetivo. A confusão desta mensagem ser confundida que não se pode fazer réplica está errado. Segundo, o caro jornalista apresenta a questão de que o processo vai tramitar. Não. O processo a nível da Assembleia Nacional já terminou, ponto, parágrafo. O que a UNITA poderá fazer é recorrer a nível de outra instituição soberana, que são os tribunais. Isso é outra coisa, não tem nenhuma correlação. E o nosso entendimento, e aqui é que achamos que há alguma falta de humildade, eu penso que tem que ver com o modo de funcionamento ou a tramitação de que a intenção desse partido deu entrada, essa iniciativa deu entrada na Assembleia. E que eles ignoraram elementos de tramitação simples. Nós temos que ter a capacidade, e está aí o doutor que gosta de fazer exercícios mentais. Primeiro, este facto político por si só ele é novo, tem o seu mérito, de facto. Não mérito da criação, porque é um elemento constante na Constituição e na lei. Bom, usaram essa iniciativa, está correto, até de acordo a própria lei em si, que diz que 1/3 de deputados pode ter iniciativa. Portanto, o segundo passo, convocou-se a reunião da plenária, e neste caso em concreto foi uma reunião extraordinária. Até aí estamos entendidos. Esta reunião, que indicaria ou que votaria uma comissão, chamada de comissão eventual, aqui está a novidade. Aqui está a novidade. Nós não temos, digamos, alguma experiência. E da pesquisa que fiz, há um vazio, quer na própria lei ordinária que regula o próprio funcionamento da própria administração, quer na própria Constituição. Nós não temos esta figura. E aqui recorre-se ao princípio universal, ou seja, havendo um vazio, aplicou-se aquilo que chamamos a regra geral, né? Ou costume a jurisprudência, porque a questão ela foi chumbada na votação da comissão eventual, que daria os passos subsequentes, meu caro. Nós temos que ter a humildade, e nós já falamos aqui no programa passado. Embora o grupo parlamentar da UNITA tivesse reunido muito tempo e muita matéria, não olhou para os elementos de detalhe da tramitação. Isso é tão simples quanto isso. E não há nenhum impedimento legal, não há nenhum ato inconstitucional. E se tiver a UNITA, no direito que lhe assiste, poderá intentar uma ação até contra a própria Presidente da Assembleia Nacional. O que nos está a faltar aqui é humildade, porque nem sequer a Assembleia assumiu a assunção deste assunto para que se dessem passos subsequentes. Neste quesito, nós temos que ter alguma ponderação, nós temos que ter alguma calma.